O Brasil corre um risco de invasão externa por parte da Venezuela? Não sei, vamos pensar um pouco sobre isso ao longo desse vídeo. Nós sabemos que a Venezuela está enfrentando uma grande crise econômica. Democraticamente, o governo do Nicolás Maduro não se sustenta mais. É um governo sustentado pela força. Se não fosse a opressão, esse governo já teria caído faz tempo, inclusive o governo do Hugo Chávez, né? Então é um regime de governo baseado na força. E segundo noticiários aí dos últimos dias, a Venezuela se preparou para o maior exercício militar de toda a sua história. Nicolás Maduro teria aí um contingente de 500 mil homens que estariam sendo treinados. Para quê? Para quê? Esta é que é a grande pergunta. Pode ser para sustentar o seu próprio poder interno, porque como a população está se rebelando cada vez mais contra o governo, ele precisa de um grande aparato militar para reprimir a população. Talvez seja para isso. Ou pode ser também, como alguns dizem, para uma tentativa de invasão do Brasil. Nada é impossível a essa altura, porque nós sabemos muito bem que ao longo desses últimos 13 anos, esses países esquerdistas da América do Sul, eles foram sustentados pelo Foro de São Paulo, mas mais precisamente pelo Brasil. Foram bilhões e bilhões de reais via BNDES que foram enviados para esses países e outras vias também que nós não sabemos. Então, a teta ela secou para esses países. Se a dona Dilma Rousseff for impeachmentada de vez agora em meados de setembro, né, o Senado alcançando os 2/3, que nós acreditamos, né, ou torcemos para que isso aconteça, e a Dilma sendo impeachmentada de vez, isso representará um duro golpe a esses países esquerdistas aqui da América do Sul, porque mesmo recebendo todo esse dinheiro do Brasil, esses países já vêm enfrentando crises econômicas ao longo dos últimos anos e não recebendo mais essa ajuda, como esses países vão ficar arruinados de vez, né? Então, Cuba, Bolívia, Venezuela têm realmente um grande interesse para que o PT continue no poder aqui no Brasil, enviando recursos para esses países, né? E segundo alguns noticiários, também a Rússia teria dito que fará de tudo para proteger as democracias latino-americanas, né? Nós sabemos que esses países esquerdistas têm relações também com a China, com a Coreia do Norte. Existe uma teia de interproteção entre esses países, né? Eu não estou dizendo aqui que esses países como a Rússia, China, Coreia do Norte vão enviar homens em auxílio à Venezuela, mas podem enviar recursos, armamentos, munições que poderão ser empregadas pela Venezuela caso ocorra um conflito internacional, uma invasão do Brasil. Um contingente de 500 mil homens não é pouca coisa, né? Nós não sabemos ao certo até onde e até quando, né? Essas informações são verdadeiras, mas não é de se duvidar. Não é de se duvidar de que o Nicolás Maduro tenha hoje um contingente de 500 mil homens. E tendo um apoio internacional, passando por uma terrível crise econômica, o governo dele está para cair, a população está exercendo uma pressão social cada vez maior, não recebendo mais dinheiro do Foro de São Paulo, aqui do Brasil, via BNDES, sendo um louco, um maluco, um desvairado. Nada é impossível e nada impede aí que o Nicolás Maduro realmente cometa uma loucura, porque em meio ao desespero, caindo do poder e tentando fazer de tudo para se sustentar, nada aí impede que ele realmente tente alguma coisa contra o Brasil para tentar dar uma sobrevida ao governo petista por aqui, né? Como nós sabemos, o Brasil também está enfrentando crises, né, terríveis. Por exemplo, as ações da Eletrobras, elas não estão mais sendo negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Investidores internacionais que investiam dinheiro na Petrobras estão movendo um processo internacional contra o governo brasileiro, onde inclusive
pessoas como Lula, Dilma Rousseff podem ser responsabilizadas depois, mais tarde. Então, assegurar o governo aqui no Brasil é até uma forma destas pessoas do PT se blindarem diante de outras problemáticas que poderão recair sobre essas pessoas mais tarde, né? Então, existe um interesse muito grande desses países sul-americanos para que o PT continue no poder, né? Porque a teta vai secar se a dona Dilma Rousseff for impeachmentada de vez. E diante da crise econômica que a Venezuela vem enfrentando, o Brasil, né, seria uma forma aí de ao menos tentar aliviar um pouco essa crise econômica, né? Mas eu acredito que, tratando-se de um louco como Nicolás Maduro, nada é impossível. Não estou querendo ser alarmista aqui, vocês podem ver que estou aqui apenas fazendo uma reflexão sobre o que poderia vir a acontecer ou não. Mas impossível uma invasão do Brasil por parte da Venezuela, com a ajuda de outros países sul-americanos e também outros países de tendência esquerdista pelo mundo afora, não é algo impossível, impossível. Diante de uma crise econômica e diante do desespero, muitos líderes loucos, malucos, eles muitas vezes acabam tomando medidas, né, realmente aí destrutivas. Então vamos ficar de olho para ver o que acontece. Certo, gente? Forte abraço, até a próxima. Valeu!